Muito bem, amados. Tendo a tela aí com vocês, né? Ah, ah, apenas eu gostaria de reforçar que esse estudo ele é baseado na obra de John Piper. E por que baseado? Porque eu não tenho abordado todos os aspectos, todas os pensamentos do John Piper. Eu tenho adaptado isso para que se encaixe na nossa realidade, que seja também algo mais em perspectiva a nosso propósito, né, como estudo em grupo. Ele não pensou no estudo em grupo quando escreveu o livro. Também algumas coisas que eu tornei menos pessoal, né, da parte dele. E há também alguns pequenos detalhes aí de controvérsia teológica, né? Mas tenho, tenho trazido e vou trazer hoje à noite aquilo que nós concordamos, né? E temos, assim, plena consciência de que realmente a Bíblia ensina isso. Então, vamos começar com uma pequena revisão da semana passada. E nós começamos falando sobre, será que a Bíblia nos revela algo que seja relevante nessa pandemia? E o tema do estudo da semana passada foi justamente isso. Foi mostrar que a Bíblia tem sim, ela demonstra sim, né, textos que revelam quem nós somos como humanidade e o que a palavra de Deus é. E a palavra de Deus não é como a humanidade que passa de forma tão rápida como a relva, ah, nem como a flor da relva. Então, ela murcha e cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é impressionante que, mesmo tendo passado 2000 anos, desde o último livro, né, por assim dizer, e se a gente for pensar no Pentateuco, são 3.500 anos, a palavra de Deus ainda é relevante e continuará sendo, passe os anos que for, ela continuará sendo relevante para os nossos dias e até por uma pandemia. Nós vimos ainda sobre a fé bíblica, e a fé bíblica é ver, mas não ver no sentido lógico da coisa, eu vejo, depois creio, porque muito facilmente você pode lembrar de Tomé. Tomé não viu e depois, aliás, ele viu e creu. E Jesus disse que felizes eram aqueles que não iam ver e crer. Então, o que é esse ver? Esse ver é um ver espiritual. É um ver a face de Cristo, né? A glória na face de Cristo. A glória de Deus Pai na face de Cristo. Nós vimos isso através de alguns textos, como Jesus falando que os que não creem nele eram cegos. E não são os que creem que são cegos, são os que não creem. Que a fé salvadora na palavra é baseada em ver. E o texto que nós abordamos encontra em 2 Coríntios 4:4, que fala sobre de que Satanás cegou o entendimento para que não vejam a glória de Cristo, a glória de Deus através da face de Cristo. Esse ver, então, é um ver espiritual e é um ver que envolve uma compreensão de que a palavra de Deus ela é verdadeira. E essa compreensão é algo sobrenatural, é algo que surge em nós. E quando nós vemos a palavra de Deus, é comparado como ao mel. A gente poderia testar esse mel cientificamente para ver que é o mel, mas a gente faz comumente, é provar, sentir o cheiro, provar, e depois a gente sabe que é mel. E assim a palavra de Deus, ela é doce como o mel para nossa alma, ela traz refrigério. E você já deve ter notado que você apresenta versículos que trazem conforto à alma para algumas pessoas que não creem em Deus. E aquele versículo é tão significativo quanto o status de alguém do WhatsApp, ou do Facebook, ou do Instagram. Não tem efeito sobre aquela pessoa. É só uma frase bonita. Mas a palavra de Deus, mesmo que seja com letras simples, quando ela vem ao coração daqueles que creem, daqueles que veem a Cristo como Senhor, essa palavra se torna poderosa
e ela é dentro de nós mesmos, confirmada como a palavra de Deus. Não é necessário evidências científicas para a gente ter essa convicção de que é a palavra de Deus. Embora certamente muitos de nós precisam, sim, estudar por uma questão de personalidade ou de história da pessoa, né? Gosta de ver mais fatos. A gente estuda sobre fatos que apontam para a veracidade da Bíblia. Mas quando a gente ouve o Evangelho, quando a gente ouviu e foi salvo, não foi por meio de uma exposição apologética, sistemática, mostrando todos os pontos de convicção e certeza da Bíblia. Foi um dom sobrenatural que nos veio e a gente creu e percebeu que era a palavra de Deus. Essa convicção surgiu por meio do Espírito Santo. Então, nosso espírito prova a palavra, prova o Deus da palavra e diz, é bom, é bom. Isso aqui realmente é a razão de viver. E aí, por fim, então, falamos sobre como nós podemos viver entristecidos ou sendo entristecidos, mas ainda assim estar sempre alegres em meio ao coronavírus. O segredo de Paulo é saber que o Deus soberano era capaz de livrá-los do sofrimento. Mas, se ainda assim não fizesse, esse Deus soberano era igualmente capaz de sustentar a alma no sofrimento. E como aplica isso para nós? Se aplica no sentido de nós temos que ter a fé de que Deus é soberano e é capaz de nos livrar do coronavírus. A gente não tem uma evidência disso. Nós precisamos ter fé de que o Senhor vai nos guardar pela sua soberania, mas se ainda assim Ele não nos guardar, se ainda assim a doença ou a morte baterem à nossa porta, esse Deus soberano, Ele tem a mesma capacidade de sustentar a nossa alma nesse tempo de pandemia. Então, hoje, eu gostaria de abordar exatamente esse aspecto de Deus. Nós precisamos crer que o Deus soberano pode nos guardar ou sustentar nossa alma. Então, vamos olhar sobre justamente a soberania de Deus. O Deus que governa sobre tudo. Então, Deus governa sobre tudo. Que outra palavra nós podemos usar para isso? Alguém poderia me dizer? Até, consegui acesso ao chat. Então, se alguém quiser falar por lá. Se alguém quiser falar por lá também, eu vou tive acesso. Então, pode falar aí, pode liberar o microfone ou escrever no chat, que eu estou atento. Deus governa sobre tudo. Que palavras nós podemos usar para isso? Soberania. Soberania. Ou seja, Deus é soberano. É isso que significa. Nós resumimos, encurtamos a frase ao dizer que Deus é soberano. Soberano é estar acima, governando, e também acima no sentido da sua essência, do que ele é. Ele está elevado a muito mais do que nós como criação. E ainda olhando para esse aspecto, nós podemos olhar na palavra e perceber muitos textos que apontam para a soberania de Deus, sendo que esse é um das doutrinas ou dos ensinos que a Bíblia nos traz, talvez mais recorrentes na Bíblia. Então, Deus, ele governa sobre tudo. E, de um certo sentido, Deus, ele faz tudo o que ele quer. No entanto, há coisas que Deus quer e não faz. Como assim? Como assim? Deus, ele pode fazer tudo o que ele quer. Sim, isso é soberania. Mas como pode haver coisas que ele quer fazer, mas realmente não leva isso à prática, não faz? Lamentações 3, 32 a 33. Como dá vocês para abrir esse texto? Então, passo a ler. Embora ele traga tristeza
Ele quem? Versículo 31 mostra o Senhor. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. O que está mostrando aqui é que Deus não se agrada de trazer aflição e tristeza, mas ele ainda assim o faz. Há coisas que Deus gostaria, ele tem vontade que aconteça, mas não realiza. Como, por exemplo, e aqui é um tema bastante discutido, né, que é a questão de Judas. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum ímpio pereça, mas Judas, que traiu Jesus, ele pereceu. E Deus poderia ter levado ele ao arrependimento, como levou Pedro ao arrependimento. Mas Deus não levou Judas ao arrependimento. Então é um desejo de Deus de que nenhum ímpio pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas algumas vezes Deus não coloca em ação aquela vontade que ele tem e ele expressa na palavra. Agora, nesse sentido aqui desse texto, Deus não tem prazer em trazer aflição e tristeza, mas ainda assim ele leva isso a cabo, ele realiza isso. Se nós olharmos aí, vamos pular para Isaías. Isaías 46, 9 a 10. Isaías, então, 46, 9 a 10. Deus diz, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Aqui nós temos Deus revelando o seu plano na história, né? Embora muitas vezes pareça na história que Deus perdeu o controle e as coisas andaram de uma forma lastimável, pensando na própria humanidade, né? Deus nos criou para viver de forma plena, desfrutando dele plenamente e tendo uma alegria plena. O objetivo de Deus para a humanidade era plenitude. Plenitude de vida, plenitude de comunhão e plenitude de realização ou significado. Mas a história não foi assim. E a história é marcada justamente pelo oposto. Por tudo que o homem deixou de ser, de tudo que o homem deixou de se realizar e de tudo que agora ele busca para isso. E aí parece que Deus perdeu o controle, né? Mas ainda assim, Deus, ele intervém. Esse texto nos mostra isso, que a soberania, e talvez esse texto de Isaías seja o que descreve de forma mais abrangente a soberania de Deus. Porque Deus, ele tanto pode dizer o que vai acontecer no futuro, porque ele vai fazer acontecer aquilo. Ele vai realizar aquilo. Ele diz aqui, né, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Então a gente pode concluir o quê? Que não existe nenhuma força fora de Deus capaz de impedir ou frustrar a sua vontade. Nada pode impedir a Deus. No entanto, a gente pode perceber que em Deus, embora a gente não consiga pensar que nós possamos ser assim, mas há uma harmonia em Deus de que muitos aspectos do seu caráter inclinam ele a não castigar, inclinam ele a ter misericórdia, inclinam ele a não trazer tristeza. Ele diz, eu não tenho prazer em trazer aflição, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas também a outra parte do caráter de Deus vai trazer a justiça, vai trazer a punição e a recompensa devida. Então Deus ele é um ser que ele vive numa perfeita harmonia do que ele é. Então ele realiza tudo o que ele quer, embora ele não realize tudo o que ele deseja, né? No sentido de que ele
não gostaria de ter tristeza, não gostaria de ter aflição, mas ainda assim ele não realiza ou não deixa de realizar. Ele não deixa de punir o mal, embora isso não traga a ele satisfação, alegria, e a sua vontade é que não haja é, essa, essa morte do ímpio, né? Então isso é um aspecto difícil da gente compreender, né? Como pode que Deus quer algo e não realiza? Mas o objetivo do nosso estudo não é aprofundar sobre esse tema, mas justamente a outra parte disso. Aquilo que ele quer fazer, ele tem pleno poder para realizar. Ele tem plenas condições de dizer se isso vai acontecer no futuro assim, vai acontecer mesmo. E ele vai fazer cumprir. Alguém consegue lembrar de um exemplo assim muito grande de que Deus falou que algo ia acontecer, mas as evidências mostravam que não tinha como? Nós temos um exemplo bem atual na história. O povo de Israel. O povo de Israel, ele está é, é um povo repleto de promessas de Deus. Eles têm muitas promessas do Antigo Testamento ainda que não se cumpriram. Mas até o século XIX, antes do ano de 1949, nós não podíamos imaginar como Deus ia fazer para Israel, para ele cumprir sua vontade de Israel, se não tinha mais nem nação de Israel. A Israel, como nós conhecemos hoje, não existia. Não havia mais nação. Embora houvesse um povo espalhado, não havia mais um governo, não havia mais nenhuma terra. Nem era de Israel mais a terra de Israel. Era dos palestinos. Agora, nós podemos ver nisso um agir soberano, sobrenatural e até mesmo humilhante para os céticos do agir de Deus. Por quê? Porque nunca, nenhum exemplo na história, um povo viveu tantos séculos sem uma nação e ainda assim existe. A língua permanece, os costumes permanecem e hoje é uma nação. Então, por isso que os nossos avós ou tataravós espirituais, quando viram Israel se tornar uma nação de novo, ficaram muito contentes, muito felizes e ficaram muito mais atentos aí à volta de Cristo do que talvez estivessem, né? Então, quando Deus cumpre em Israel, começa a mover a história por exemplo, se nós recebêssemos uma notícia amanhã de que uma coisa impensável hoje. Mas se nós recebêssemos uma notícia que os muçulmanos aceitaram retirar a mesquita de cima da terra do templo, de cima do monte do templo, e que ao aceitar fazer isso, então, o templo seria começado a construção ainda este ano. Gente, isso é inimaginável, inimaginável. Os muçulmanos não abrem mão de tirar aquela mesquita lá, não abrem mão da mesquita lá, não abrem. Então, quando isso acontecer, nós vamos poder ver como Deus faz com que sua soberania seja realizada, mesmo em situações impensáveis, impossíveis. Olhando ainda sobre a soberania de Deus na palavra, nós vemos o seguinte: em Jeremias 1,12, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se Deus diz que vai fazer algo, ele mesmo se certifica disso. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem disse isso? Jó. E quando Jó disse isso? E eu acho que é muito importante observar isso. Jó não disse isso quando ele estava no alto da dor dele e até, posso dizer, das alucinações teológicas dele. Não, ele disse isso quando ele, humilhado, reconheceu que ele era pó e Deus era muito mais elevado do que ele, a ponto dele não poder
Ele queria ter um debate com Deus, né? No livro, muitas vezes ele queria. Como eu queria que Deus tivesse um debate comigo aqui, face a face, e aí ele ia ver o que eu tinha para dizer para ele. Mas aqui Jó chega no capítulo 42 e diz: olha, o Senhor pode tudo, e os teus planos não podem ser mudados. E ainda outra pessoa importante na antiguidade foi Nabucodonosor, e foi ele que disse essa frase: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Esse texto de Nabucodonosor me deixa, chega a me dar um tremor, irmãos, porque Deus é tão soberano que a gente não pode nem sequer dizer: Deus, por que tu fez isso? Mesmo que Deus tentasse explicar para nós, eu acho que seria uma situação muito parecida com a de Jó. Deus nem começou a explicar a situação que ele estava vivendo e por quê. Ele começou a fazer perguntas que seriam nível básico, né, ensino fundamental ali. Onde é que você estava quando eu comecei a criar o mundo? E se fosse nos nossos dias, Deus ia dizer: você consegue resolver as equações das leis da termodinâmica que eu criei? Você consegue descrever o tempo? Você consegue descrever a gravidade? Bom, nós não conseguimos. Então, a experiência nossa de tentar entender os planos de Deus seria no mesmo nível de Jó, né? Realmente não conseguir compreender com essa nossa limitação. Ainda olhando na palavra, nós vimos o salmista dizer: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares, em todas as profundezas. E no Novo Testamento, Efésios 1:11, diz que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, queridos, aqui nós temos muitos textos revelando o poder de Deus e o quanto é impossível resistir a Deus. E agora eu gostaria de dividir em grupos, há uma novidade aí no nosso Zoom. Nós vamos dividir em alguns grupos e vai ser bem rápido. Eu vou dar uns textos para vocês, vocês vão ler eles e vão dizer, ou vão anotar, né? Vão se preparar para falar quais são os elementos do texto que Deus domina. Lucas 8:25. Como que faz dividir? Jonas 4:7. Salmo 147, versículo 8. Jó 36:32. Salmo 147:16. Josué 10:12-13. Êxodo 4:11. Lucas 5:24-25. Provérbios 21:1. Então, vou pedir para Mateus começar. Mateus, pode falar referência e aí o que Deus é soberano segundo o texto. Então, o texto primeiro que a gente leu, Lucas 8:25, daí lá a gente percebe que Deus é soberano sobre os mares, ventos, né, e tempestades. Em Jó 36:32, ele é soberano sobre os raios e relâmpagos. E em Êxodo 4:11, ele é soberano sobre o nosso corpo também. Obrigado, Matheus. Vitor, você está aí? Senhor, professor. Por favor, então, Nós temos aqui os textos de Jonas 4:7, onde fala sobre a planta. Então, Deus é soberano e governa sobre a natureza. Em Salmo 147:16, podemos ver ele falando sobre algumas alterações climáticas, então ele é soberano sobre o clima. E em Lucas 5:24-25, onde diz lá que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Então ele governa sobre o mundo espiritual mesmo, né?
Obrigado. Pensando em Jonas, né? Só em Jonas, quantos elementos nós temos mostrando a soberania de Deus? Primeiro, nós temos a tempestade. A tempestade é enviada por Deus e está sujeita a Deus. Depois nós temos o grande peixe. O grande peixe é sujeito a Deus e mandado por Deus. Depois nós temos o próprio povo que se sujeita a Deus, o povo de Nínive. E depois nós temos a planta, então, levantada por Deus, e nós temos o verme enviado por Deus, né? Só o único que não estava 100% submisso era o próprio Jonas, né? Então, exato, muitos elementos só no livro de Jonas mostram a soberania de Deus. Obrigado, Vitor. Pastor Roberto, por favor, pode dar as respostas? Então, os 3 textos, Salmo 147, 8, e ali fala que o Senhor cobre de nuvens os céus, prepara a chuva, faz brotar nos montes a erva. Então, o Senhor governa e controla a natureza. Josué, capítulo 10, versos 12 e 13, a gente tem aquele episódio em que o sol se detém. Então, Deus governa também sobre o tempo e os astros. E Provérbios 21, 1, onde a gente lê que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Deus governa também as decisões humanas. Obrigado, pastor. Então, existem ainda outros textos, né, que nos mostram a soberania de Deus sobre cada elemento da sua criação. Cada aspecto da criação de Deus mostra a soberania de Deus. E diante disso, né, nós nos perguntamos, será que Deus enviou o coronavírus? Uma vez que ele governa sobre tudo? Então, John Piper conclui que Deus é quem enviou o coronavírus, ele próprio. E também a gente já pode ter ouvido isso em alguns outros lugares, de que Deus tem enviado o coronavírus. De forma lógica, sim, nós podemos concluir isso. Mas nós podemos ter certeza de que foi diretamente enviado por Deus? Eu creio que tanto quanto ao episódio da tempestade que Jesus acalma. O que Jesus fez foi acalmar ventos e ondas. Então, foi ele que fez. Mas será que a tempestade foi também obra dele? Ou então do Deus Pai? A gente pode achar que sim, pode achar que não. Nós não temos ali no texto clareza sobre a tempestade, se foi um desígnio de Deus. Pode ser que sim, pode ser que Deus promoveu aquela tempestade. Agora pode ser que não, o texto não nos confirma. Da mesma forma, o coronavírus sim pode ter sido enviado por Deus, mas pode ter sido apenas também permitido por Deus, não enviado por Deus diretamente. Apenas um resultado do mal cuidado, né, do ser humano. E com isso surge então o vírus. O fato que a gente precisa se concentrar não é necessariamente se Deus enviou o coronavírus ou não. Mas o fato está de que Deus tem o controle, sim, sobre o coronavírus. E Deus poderia encerrar o coronavírus hoje, agora. Ele poderia fazer esse vírus, que é tão frágil, perder a sua gordura e morrer no ar mesmo. Não sei se vocês sabem, mas esse vírus, ele é em si bastante frágil, porque ele não tem locomoção própria, ele fica onde foi largado, e ao lavar as mãos com sabão, o sabão quebra a gordura que protege o vírus, por isso que ele morre. Então, não é um vírus altamente complexo, que a gente precisa de álcool necessariamente para matar. Pode ser só água e sabão, mas o fato está de que Deus poderia fazer esse vírus
desaparecer assim como ele surgiu. É um mistério como ele surgiu, há especulações, até há um grupo de cientistas que foi para a China para estudar a origem, de fato, desse vírus. Eles ainda não tiveram conclusões lá. Mas da mesma forma que ele surgiu e nos surpreendeu, Deus pode fazer desaparecer e nos surpreender. Se Deus ainda assim não o fizer, isso não faz dele alguém que não governa sobre o corona ou sobre o mundo, mas um Deus que usa cada uma dessas circunstâncias de acordo com seus propósitos. Se vocês olharem na nossa tela, que nós já tivemos, né, uns pequenos grupos, nós temos Deuteronômio 32, 39, que diz: vejam, agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Juntando esse texto a Tiago, onde diz que se Deus quiser viveremos, faremos isso ou aquilo, de fato, gente, nós não podemos estender a nossa vida um dia a mais do que é a vontade de Deus. E nós não podemos diminuir nem um dia da nossa vida que não seja da vontade de Deus. Porque Ele tem o direito sobre a nossa vida, Ele tem o direito em suas mãos sobre nós. E o fato de nós estarmos vivendo não é uma dívida de Deus para com a gente. Deus não deve a nós viver. Cada dia, cada respiração, cada batimento cardíaco é um favor, é uma bondade imerecida de Deus. Imerecida. Então, se Deus faz morrer, Deus não é mal por isso. Porque o fazer viver mostra a sua bondade, mas fazer morrer não mostra a sua maldade. Mostra a sua justiça e soberania. Ele tem o poder sobre a vida. Ele tem o poder sobre a saúde e sobre a doença. Esse Deus é capaz de nos livrar do corona. Ele é capaz de nos sustentar em meio ao corona. E a maior de todas as promessas gloriosas que nós temos de nos apresentar, Jesus Cristo nos apresentar a Deus Pai como um corpo perfeito, sem doença e sem pecado, sem mácula alguma. Então, amados, eu gostaria de encorajar vocês, lembrando que a soberania de Deus é quem nos faz ter garantias, certezas de que passando o corona, passando as dificuldades, passando os anos ou passando a vida, antes mesmo de passar os anos, tempo de nossa vida encerrando, esse Deus é poderoso para nos guardar. E ninguém pode tirar de sua mão aqueles que lhe pertencem. Ninguém. Um dia a menos nas nossas vidas. As pessoas elas costumam dizer agora, né, atualmente, e aí, como é que você está? Sobreviveu mais um dia? A nosso sentimento não deve ser, ao chegar em casa, sobrevivemos mais um dia à pandemia. Mas sim, estamos mais um dia mais próximos da eternidade, sem dor, sem sofrimento, sem doença. E o principal de todos, sem pecado. Não é um dia menos de sofrimento na terra, simplesmente. É um dia mais próximo da glória celeste. A soberania de Deus, ela deve nos fazer descansar. Porque ainda que Deus traga sobre nós a morte, ou nos venha a ferir, que Ele tem todo o direito, ainda assim, Ele já nos comprou a salvação e garante ela. O seu poder, a sua fidelidade, são garantias incríveis, garantias inabaláveis de que Deus vai de fato cumprir o que Ele nos prometeu, nos levar à sua glória.
Em nosso próximo estudo, nós vamos conversar mais sobre quão bom é a soberania de Deus. Então, nós não exploramos tudo que poderíamos, né, sobre a soberania de Deus em relação ao coronavírus. E aí nós vamos ver como a soberania de Deus nos é doce nesses tempos de coronavírus. Amém? Amém. Então, nosso próximo estudo será dia 25 de agosto, se Deus assim quiser. E gostaria de encerrar esse tempo, então, com uma oração, já que o nosso coração está aí cheio da palavra, né? Cheio dessas verdades que vimos essa noite. Vamos orar ao nosso Deus soberano. Santo Deus, nós te louvamos pela sua soberania. Nós te louvamos, Deus, porque mesmo sendo um Deus tão poderoso, tão altíssimo, tão elevado, tão separado pela sua santidade e tão cheio de razões para nos punir e para nos tratar como nós somos, como seus inimigos, o Senhor ainda assim, na sua soberania, que nós não podemos entender, nessa soberania incalculável, o Senhor nos ama. O Senhor se fez homem para que nós tivéssemos a experiência de estar contigo eternamente. Tu vieste, nosso Senhor, a este mundo de trevas, esse mundo de misérias, esse mundo de sofrimento, e não foi poupado de sofrimento. Se o Senhor, que é o nosso mestre, não foi poupado de sofrimento, mas perseverou até o fim, e até o fim de cruz, certamente nós, como teus imitadores e teus discípulos, também teremos nesse mundo aflições, mas o Senhor venceu. E é em Ti que nós depositamos a nossa esperança. É em Ti que depositamos a nossa confiança. Ó Deus, que Tua soberania encha os nossos corações de coragem, ao saber que o Senhor nos quer vivo, que o Senhor nos quis vivo nesse dia, e que o Senhor tem poder de nos manter vivos. Ou então, nos levar a salvo a Tua presença. Nós Te louvamos por essas verdades incríveis. Em Teu nome santo. Amém. Amém. Muito bem, amados. Obrigado pela dedicação de todos, por todos que estão com a gente aqui, né? Obrigado pela paciência também, em alguns aspectos aí técnicos. E se eu não fui claro em algum aspecto, em alguma parte do nosso estudo, por favor, fale comigo. Todos têm aí acesso ao meu WhatsApp, até pelo grupo lá do culto. E se você também quer compartilhar sobre o que Deus falou com você, o que você aprendeu, também faça isso no grupo de culto, após o nosso tempo aqui. Uma abençoada semana a vocês, foi muito bom vê-los e muito bom ser usado por Deus para trazer esses textos